E é hora do segundo episódio da série que conta a história da Libertadores. Na semana passada a gente viu como é que tudo começou, né? Nos anos 60. E como o Santos de Pelé conquistou 2 taças e marcou época. Hoje... a gente vai falar dos anos 70, que foi um período dominado pelos argentinos. Olha, tem imagens inéditas na TV brasileira e a gente vai relembrar o timaço do Cruzeiro que acabou com esse domínio, graças à malandragem de um ponta esquerda e que tinha a ginga do futebol arte. Anos 70 era o tempo da discoteca e da calça boca de sino. No México, uma venerada seleção brasileira conquistava o tri. Poucos se lembram que em março do mesmo ano, a seleção da Argentina, que não tinha passado nas eliminatórias da Copa, venceu o Brasil de Pelé por 2-0 no estádio Beira-Rio. Num passado que se repete no presente, os clubes argentinos eram fortes, já a seleção deles era uma confusão. Se na década de 60 os clubes argentinos conquistaram 5 Libertadores, os anos 70 seriam ainda melhores. Com o título de 70, o Estudiantes da Argentina se tornou o primeiro time a ganhar 3 Libertadores seguidas. Os torcedores tomaram as ruas de La Plata numa celebração que varou a madrugada. E em 71, eles perderam para o Nacional do Uruguai a final e a chance do Tetra. Feito que seria alcançado por um clube rival. O brilho do futebol argentino explode na Libertadores na década de 70. O Independiente já tinha sido bicampeão em 64 e 65. Aliás, foi o primeiro clube argentino a ganhar uma Libertadores. Só que nos anos 70 consegue algo inédito até hoje: ganhar 4 Libertadores seguidas. O estádio tem o nome Libertadores da América. Não é à toa. O Independiente é considerado um dos 5 grandes clubes da Argentina, mas nessa que é a principal competição é o maior. Disputou 7 finais e ganhou todas. Nenhum time venceu tanto. É conhecido como Rei de Copas, porque tem 18 títulos internacionais. Mas a época de ouro desse clube foi no início dos anos 70. As imagens inéditas da TV brasileira ainda eram em preto e branco. As memórias ainda são coloridas e muito vivas. Pancho Sá é o único jogador a ter vencido 6 Libertadores, 4 pelo Independiente e 2 pelo Boca Juniors. Pavone é o único jogador a vencer 5 vezes por um mesmo time, todas pelo Independiente. Os dois jogavam lado a lado na defesa. E que defesa! Um equipe de muitíssima personalidade. A gente tinha muita personalidade. Todo mundo sabia o que precisava fazer para ser campeão. Na casa dos times rivais, a torcida nos xingava quando a gente entrava em campo. Ao fim do jogo, todo mundo aplaudindo. E terminavam aplaudindo-nos porque o equipe tinha muito. E nós hacíamos um gol e... Nossa defesa era tão boa que quando a gente fazia um gol faltando uns 15 minutos para o jogo acabar, nosso técnico ia para o vestiário. Esse time foi inesquecível pela quantidade de títulos em tão pouco tempo. Venceram em 72, 73, 74 e 75. Contra clubes brasileiros, as lembranças mais marcantes foram de 74. Na decisão, enfrentamos o São Paulo, que era um grande time. Eu fiz o gol do título, foi de pênalti. E depois disso, o nosso goleiro ainda defendeu um pênalti do São Paulo. Mas esse Independiente, obviamente, não vivia apenas de uma sólida defesa. Apareceu exatamente nessa época o maior jogador da história do clube. Se ele sai na rua, é isso o tempo todo. O cara era um fenômeno e mesmo quem não viu, ouviu falar. E quem viu é só elogios. Esse foi o melhor que já jogou na Argentina. Talvez só atrás do Maradona. Ele driblava muito, tinha um campo inteiro na cabeça, dava cada passe incrível. A rua do estádio tem o nome dele. Um setor da arquibancada também. Ele veste a camisa que o fez tão famoso. Claro, era o camisa 10. Mas o selo, o carimbo, o aval de qualidade dele, tudo é mais fácil de se entender por um simples fato. Bottini era o grande ídolo de Maradona.
ambos canhotos, o jovem Diego queria ser como ele. Bottini é famosíssimo na Argentina, pois por essas coisas da vida, apesar de ter feito parte do elenco que ganhou a Copa de 86, ele não foi marcante na seleção. Éramos uma grande equipe e sempre tivemos muita sorte. Lembro de ter enfrentado grandes times brasileiros como o São Paulo e o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha vários jogadores na seleção, como Palhinha, Roberto Batata, Joãozinho e Piazza. Foi a melhor equipe brasileira que eu enfrentei. Até então, para os clubes brasileiros, ganhar uma Libertadores parecia ser um sonho só alcançável com um time tão excepcional como o do Santos de Pelé. Mas aqui no Brasil, numa decisão, um clube tinha posto na roda esse timaço de Pelé. O Cruzeiro, de Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, Zé Carlos, Raul. Isso foi em 66. 10 anos depois, o Cruzeiro tinha um time ainda mais ofensivo. Ganhar dele aqui no Mineirão era algo muito difícil. Só que o Cruzeiro vinha tendo um problema. Tropeçava justo nas finais. Assim, tinha perdido os campeonatos brasileiros de 74 para o Vasco e o de 75 para o Internacional. Roberto, na sua opinião, por que o Cruzeiro só chega a vice-campeão? Bom, se a gente soubesse, nós jogadores, a gente teria acabado com isso há muito tempo. Mineiros e gaúchos voltariam a se reencontrar logo no início da Libertadores de 76. Nelinho realmente é um grande jogador, um chutador, bastante bem. Eu creio que vou fazer tudo para fazer o que eu fiz na última partida de Cruzeiro Internacional. Protagonizaram um jogo louco em Belo Horizonte, 5-4 para o Cruzeiro. As duas equipes procurando o sentido do gol e foi aquela festa de gols. Numa bucólica, Toca da Raposa, os jogadores trabalhavam e se divertiam. O Cruzeiro era mesmo uma constelação e todas as estrelas brilhavam. Mas no dia 13 de maio, uma delas se apagou. No cemitério do Bonfim, uma lápide encerra o corpo de um herói cruzeirense. Roberto Batata era o ponta-direita titular. Na volta para casa, depois de enfrentar o Aliança de Lima do Peru, a pior das notícias era a manchete. Batata morreu num acidente de carro. Cheio de saudades da mulher e do filho, ele pegou a estrada pouco depois de desembarcar e dormiu no volante. Uma tragédia para todo mundo. Nós estávamos todos muito cansados. E ele foi o único que resolveu viajar. Nós dissemos para ele, não vai, você está cansado, descansa, depois você viaja. Ele pegou o carro e foi embora. Chegou em casa, já pegou o carro e caiu na estrada. E dormiu. Reunimos-nos aqui para suplicar a Deus pelo nosso irmão Roberto Monteiro, que nos deixa para ganhar a recompensa eterna. No enterro, comoção em Belo Horizonte. Milhares de fãs se despediram do ídolo. Companheiros de time e até um jovem atacante do maior rival renderam homenagens. A gente fica muito sentido, é até difícil a gente acreditar nas coisas dessas. O que a gente pode fazer é só ficar na falta desse grande colega que foi o Roberto. Apenas uma semana depois, os jogadores entraram em campo traumatizados para enfrentar o Aliança de Lima, base da seleção peruana. O time do Aliança de Lima, eles prestam homenagem pro Roberto Batata. E aí, rapaz, foi duro. Aí a torcida toda... Bom, aí começa o jogo, né? Começa o jogo... O Cruzeiro deu um show, ganhou de 7-1. Muita gente achou que todos quiseram fazer 7 gols para homenagear Roberto Batata, que era o camisa 7 do time. Não foi bem assim. Segundo tempo eu pego uma bola pela direita, saio driblando todo mundo, eu entro quase no beco da pequena área, dou de canhota, a bola vai, bate no travessão e não entra. E termina o jogo 7. E aí, todo mundo, né? Porque tinha que ser 7, porque a camisa dele era 7, era o ponta direito. Mas não tem nada a ver, foi coincidência. Classificados para as finais contra o River Plate, os jogadores do Cruzeiro tiraram força da morte de Batata.
Parecia que ele estava jogando com 12, porque a gente não tinha a sensação da ausência dele. Isso que foi mais importante. Sempre que entramos em campo, nunca faltou a presença dele. Ele sempre estava lá. Então foi uma coisa espetacular isso, nesse ponto. O ambiente no Cruzeiro é um dos melhores ambientes que eu encontrei até hoje. Estive no Grêmio de Porto Alegre, no ambiente lá não é muito sadio. Então aqui no Cruzeiro eu encontrei um ambiente espetacular. A delegação do River desembarcou às 6h15 no aeroporto da Pampulha. Atualmente, o River é o melhor time da Argentina, tanto que conseguiu superar o campeão da América, o Independiente. Eram tempos mais leves. O ônibus do Atlético Mineiro levou o River para treinar na Toca da Raposa, CT do Cruzeiro. Nos 2 primeiros jogos da decisão, uma vitória para cada lado. A finalíssima teria que ser numa cidade neutra, e a capital do Chile foi escolhida. O Cruzeiro começou melhor, fez 2-0, mas o River Plate era um timaço, não desistiu e igualou o placar. Empatados em 2-2, finalzinho do jogo, o Cruzeiro tem uma falta na entrada da área. E para quem tinha o lateral Nelinho, especialista nessas cobranças, era quase meio gol. Todo mundo, dentro de campo e fora, imaginava que ele fosse bater a falta. Ninguém contava com o atrevimento de um jogador que sempre esbanjou a autoconfiança. Para os mais novos, é importante apresentar 2 jogadores. Esse senhor de cabelos brancos tinha um canhão no pé direito. Tem que saber bater na bola. E alguns de vocês têm mais do que outros. Aos 68 anos, ainda trata muito bem a bola. Você consegue colocar e dar um passe com a parte interna do pé. Agora, para chutar forte, tem que ser com o peito do pé aqui, ó. Nelinho foi um lateral direito que fez mais de 200 gols na carreira, algo muito raro para a posição. Na Copa de 78, fez golaços assim. Chutava forte, com efeito, um pé direito com alta precisão. O outro era Joãozinho, que jogava no extremo oposto de Nelinho, na ponta esquerda. Ensaboado, abusado, muito habilidoso. Encontramos Joãozinho em Boston, nos Estados Unidos. Onde que eu vou, chega pra mim, Joãozinho, o bailarino da toca, o Joãozinho para todo lado, o John Travolta. Aos 65 anos, ele trabalha muito, num hotel e numa pizzaria. Eu peguei o ritmo do americano aqui, principalmente quem chega, né? O imigrante chega, trabalha bastante. Mas voltemos ao lance. Falta. E a hierarquia e o bom senso diziam, agora é com o Nelinho. Eu fui andando pra bola. Quando eu cheguei na bola, tô armando, o piada vai e faz a menção de passar pro Palhinha sem autorização do árbitro. Nelinho vai tentar. Quando ele fez isso, eu pisei no pé dele. E falei, calma, piada, o que é isso? Aí ele começou a me xingar e eu xingar ele. E o Joãozinho tava do meu lado, eu não vi. É Nelinho quem tem que bater. Quando o Joãozinho bate, que eu olho, eu filha... Aí eu vejo a bola entrando, aí eu olho pro juiz correndo pro meio de campo, aí saímos pro abraço. Eu achava que o Joãozinho ia fazer um movimento de figuração, né? Tipo, passar por cima da bola pro Nelinho vir e bater. Eu perguntei pra ele, você é louco, cara? Ele falou, Raul, vi aquele golzão aberto, cara. O goleiro arrumando a barreira lá no meio do gol, eu vi aquele... Eu falei, é só levantar por cima da barreira que eu vou fazer esse gol, e fui. E ela entrou. Hora de ouvir a versão do irresponsável e sensacional Joãozinho. Eu não era cobrador de falta, o Nelinho não deixava ninguém, não só eu, ninguém chegava perto da bola. Eu olhei o goleiro, ele medindo a trave, o canto da trave, e eu olhava pro Nelinho. Eu falei assim, vou bater agora. Bati, sem o juiz apitar, deu tudo certo, a bola, só que eu não esperava bater tão bem do jeito que ela foi, né? Fez o gol do título, mas não escapou de uma bronca daquelas do treinador. O maior problema foi a hora que eu entrei no vestiário, o José Moreira, né, que ele era o coronel, aquele ali, o xerifão nosso, né? Chegou, me deu uma bronca, falava assim, o senhor é um moleque, o senhor é um responsável. Com a sorte, com o destino, não se discute. O Cruzeiro, como o próprio nome já diz, tem estrela. Festa em Belo Horizonte, o Brasil voltava a ser campeão da Libertadores depois de 13 anos. Em 77, o Cruzeiro confirmaria essa qualidade. Chegou mais uma vez à final, dessa vez contra outro gigante argentino,
o Boca Juniors. Dessas imagens raras, a bomboneira em preto e branco já intimidava os adversários. Em casa, o Boca venceu o Cruzeiro por 1-0. Na volta, o time brasileiro devolveu o placar. A partida de desempate seria disputada em Montevidéu, no Uruguai, e os torcedores argentinos atravessaram o Rio da Prata para apoiar o Boca. O 0-0 levou a decisão para os pênaltis. E na última cobrança, o lateral esquerdo Vanderlei parou nas mãos do goleiro argentino Hugo Gatti. O Boca conquistava a América pela primeira vez. No ano seguinte, foram bicampeões. E chegaram à final de 79, mas o Olímpia do Paraguai impediu o tricampeonato. Pela primeira vez, um time fora do eixo Argentina, Uruguai e Brasil era campeão da América. Mas a década de 70 ficou marcada pelo extraordinário domínio dos clubes argentinos. Em todas as 10 finais, eles jogaram. Ganharam 7. Para o futebol brasileiro, foi a década em que se ganhou menos, só uma vez. Mas quantas lembranças, porque aquele Cruzeiro, para quem gostava de futebol bonito, dava prazer de ver jogar. E que saudade de quem viveu tudo aquilo. Mesmo de quem te roubou a chance do gol mais importante da carreira? Eu não tive coragem de falar isso não. Porra, que ele ia virar pra mim e falar assim, pô, tu tinha certeza que ia fazer gol? Eu ia falar, tinha, né? Mas, cara, não era certeza. Não era certeza, eu podia errar ali, ó. Eu era amigo de todo mundo. Mas eu saía muito com o Roberto Batata e com ele. A gente se dava bem demais. Foi uma festa. Festa que chegaria ao Rio de Janeiro e a Porto Alegre na década de 80. O Brasil começaria a tomar gosto pela competição mais importante da América. No próximo domingo, mais um episódio da série Libertadores 60.